E aí, torcedor alvinegro, seja bem-vindo ao melhor canal de notícias do Corinthians. Me ajuda se inscrevendo no canal, deixa seu like e já compartilha essa notícia com o bando de loucos. Vamos para a notícia. Colocar uma possível escalação do Vitor Pereira para essa partida contra o Boca Juniors, com o Cássio, Rafael Ramos, João Vitor, Raul Gustavo e o Fábio Santos, Duqueiroz, Cantígio que volta, Mantuan, Juliano também à disposição, Piton e o Roger Guedes ali na frente. Tá aí o provável time do técnico Vitor Pereira, isso se o William não tiver condições para entrar em campo. Pode ser também que ele não aguente ser titular, mas consiga jogar uma parte do jogo, Zupac? De titular é muito improvável que o William jogue, né? Nenhum dos relatos, as informações elas chegam em caminhos contrários, né? Que o William não jogará. A impressão que eu tenho é que o William viajou por três motivos. Primeiro, como disse o Renato, porque o William está fazendo de tudo para estar presente. De tudo, né? Desde o jogo da ida. Então ele não ficaria fora. Segundo, para gerar uma dúvida também, para que se discuta no Boca a possibilidade do William jogar. E terceiro, eu acho que é mais um caso de emergência do que propriamente uma programação de minutos. Eu acho que a ideia do Vitor Pereira é que ele não precise contar com o William. Mas em caso de emergência, para poucos minutos, o William vai para o sacrifício. E é um grande sacrifício mesmo. Como falou o Nicolete, é uma região sensível. E os jogadores do Boca sabem que ele está com essa região sensível. Então qualquer choque voluntário, aquele choque meio involuntário, vai ser direcionado para enfraquecer o William nesse ponto. Então, isso pode ser prejudicial para o William para a temporada. E o Corinthians tem outros objetivos na temporada também. Tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Então, tem toda uma preocupação muito grande. Então, acho muito pouco provável que o William faça parte dos planos do Vitor Pereira. Agora, o que o Renato falou é algo que eu penso muito. A presença do Lucas Piton tem tudo a ver com a estratégia do Vitor Pereira para o jogo, porque eu não tenho nenhuma dúvida que o Corinthians vai ter menos a bola do que o Boca. Por uma questão básica do que o jogo deve ser mesmo. E o Corinthians sem a bola não vai defender em 4, vai defender em 5 com o Piton. Se bobear, vai defender em 6 com o Mantuan baixando com o Rafael Ramos para marcar o Frank Fabra e o Sebastian Villa. E eu não descarto a possibilidade do Corinthians passar um bom tempo do jogo com linha de 6. Então essa possível escalação que a gente viu aí, que é até provável, oferece ao Vitor Pereira o que ele tem de melhor do ponto de vista ofensivo e o que ele tem de melhor para bloquear ou para tentar bloquear o Boca Juniors defensivamente. Não tem como fugir muito dessa formação. Você estava falando de todo o esforço do William. A gente viu esse esforço também no primeiro jogo, quando ele se machuca e ainda assim quer continuar em campo. E a gente viu também por essas imagens aí, o William se tratando em casa. Lógico, fora do horário dele de trabalho, digamos assim. Mas jogador de futebol, quando está interessado, eles se tratam em casa também. E tá aí o William mostrando toda a sua vontade de estar em campo. Chegou agora em Buenos Aires, a gente tem essa imagem, acabamos de mostrar para vocês, foi de esportes, a chegada do William. Ele realmente está com uma blusa, com capuz, a gente não consegue saber se ele está com o ombro imobilizado, se ele está ali com o braço imobilizado, mas fica essa expectativa se ele vai ou não para a partida, se entra ao longo do jogo. Agora, o tamanho da falta que faz o William, André Kfouri. Ele faz tanta falta, a falta que ele fará é tão grande quanto a irresponsabilidade que seria escalá-lo. Por mais que ele queira jogar, por mais que ele esteja fazendo tudo o que é possível, tudo que está ao alcance de um jogador machucado para ficar à disposição, aquilo que o Gustavo acabou de falar, para mim, é definitivo para essa conversa. Os jogadores do Boca Juniors sabem que o William está com um problema no ombro direito. Se ele entrar em campo, esse problema no ombro direito será agravado. Claro. Não há a menor dúvida disso. Não há a menor. O que aconteceu com o Mohamed Salah, que jogou uma final de Liga dos Campeões contra o Real Madrid com um problema no ombro também? Quanto tempo ele ficou em campo? Até encontrar com o Sérgio Ramos a primeira vez. E alguém pode falar que o Sérgio Ramos foi na maldade ao segurar o braço dele e cair em cima do ombro? Não tem como ter certeza, mas ele fica aquela coisa no ar. Acontece. É um jogo de contato, é um jogo violento por natureza. Não à toa o William se machucou jogando. Então, eu compreendo a vontade dele, acho que isso deve ser aplaudido. Não deve jamais ser usado contra ele se por acaso ele não entrar em campo. Não deve ser cobrado esse tipo de sacrifício. Uma coisa é o jogador ter uma lesão
no joelho ou em alguma outra articulação que se resolve com as chamadas infiltrações. O nome pode ter mudado em relação ao que se fazia, Sim. mas nada mais é do que uma injeção de analgésico para que o jogador suporte a dor. Certo. Rafael Nadal jogou o torneio de Roland Garros à base desse tipo de procedimento. Isso acontece no futebol com enorme frequência. Outra coisa é uma lesão no ombro que pode deslocar a articulação, o jogador não conseguir continuar em campo, não conseguir continuar em pé por causa da dor, etc. Então, isso não deve jamais ser cobrado dele. Compreendo também a questão da dúvida, faz parte da estratégia. O Corinthians está em maus lençóis do ponto de vista das possibilidades de escalação e quanto mais dúvida ou batalha tiver, né, em relação a que jogadores o Vitor Pereira vai escolher, melhor. Esse jogo, ele sempre acontece, ele sempre existiu e vai continuar assim. Mas eu acho que seria uma irresponsabilidade colocar o William para jogar, porque ele vai sair de campo pior do que entrou. E não vai durar muito tempo. Assim, é um jogo na Bomboneira contra o Boca Juniors, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. O que será que vai acontecer com o jogador que entrar em campo machucado? O adversário vai falar assim, cuidado que o William tá com o ombro machucado. Cuidado pra não bater no jogador. Sabe quando você tá com o dedinho do pé machucado? Sei. E você bate exatamente no dedinho do pé? Sei. Esse vai ser o ombro do William no jogo de Sendo que a gente não tem um adversário do nosso lado. O adversário é lá, o pé da cadeira, que vem e bate no nosso dedo, né? Vamos voltar para Buenos Aires, a gente volta a conversar com o Vinícius Nicoletti e com o Renato Rodrigues, e aí é claro que eu vou perguntar para eles do nosso ranking. Senhores, a gente fez um ranking agora do mais fácil até o mais difícil dos confrontos dessas oitavas de final, depois da primeira partida, para chegar até as quartas de final de Conmebol Libertadores. E o André Kfouri e o Gustavo Zupac disseram que o confronto do Corinthians com o Boca é mais difícil até do que a partida do Fortaleza com Estudiantes. Vocês concordam? É o jogo de time brasileiro que é o mais difícil para chegar até as quartas? Olha, Marcelo, eu concordo demais com a opinião dos companheiros, até porque a lista, vou passar aqui a lista de desfalques do Corinthians, ó. Não tem, o Adson pegou Covid-19, o Fagner, que está machucado, se machucou no primeiro confronto. No meio campo, Maicon continua de fora, Renato Augusto também não veio. O Júnior Moraes também parece que não apareceu, a gente não viu ele. A gente não viu ele passando por aqui, pode ser mais uma baixa aí nesse elenco do Corinthians. Então, muitos desfalques, realmente, o Corinthians seria outro, já está um pouquinho mais encorpado com esses reforços, com a questão do William aí, que não deve jogar, mas realmente são muitos desfalques. E o Boca, Renato, vem completo, não é? É isso? Você também concorda com eles? Concordo muito pela dimensão do jogo, né? O que é jogar na Bomboneira, a gente sabe, pouca gente ganha o jogo aqui, né? Tudo bem que se empatar vai para os pênaltis, então tem outra condição. E um Boca, como você disse, descansado, último jogo contra o Banfield, todo mundo reserva, inclusive o goleiro, o Rossi não foi pro jogo, o Rossi que tem fama de pegador de pênalti aqui, inclusive, os torcedores do Boca bem confiantes com ele, e um Boca que, por incrível que pareça, a gente comenta bastante Campeonato Argentino na ESPN, os dois melhores jogos do Boca na temporada foram contra o Corinthians, aqui na Bomboneira e o último na Neoquímica Arena. É um Boca que oscila, mas é um time muito forte, principalmente pelos lados. Eu acho que, até como o Zupac colocava, né, do Mantuan baixar bastante, o Piton, porque é por ali que acontece o jogo do Boca. São as dobradinhas ali, Fabra e Vidia segurando, vindo por dentro, dando a bola no Fabra na ultrapassagem. Do outro lado também o Advíncula, um lateral de muita força, de muita chegada com o Sebadios, que é um menino com muito 1 contra 1, com muita velocidade. E na área um Benedetto, que é um cara que a gente sabe que se a bola quicar ali, ele põe pra dentro. O Paul Fernandes chega bastante. A dificuldade do Boca é no jogo por dentro. O jogo por dentro do Boca realmente não é bom. O time sofre para construir e até vejo um cenário onde o Boca tem mais dificuldade, que é propondo o jogo. O Boca é um time que vai melhor em velocidade, com o campo aberto. Vamos ver se o Corinthians vai conseguir utilizar isso. Eu já passei aqui, Marcelo, para a gente devolver. O Boca já enfrentou 49 vezes um time brasileiro na La Bombonera em competições oficiais. Tem 31 vitórias e apenas 7 derrotas, 5 delas pela Libertadores. Então ainda tem todo esse retrospecto, a história toda a favor do Boca. Por isso vai ser pedreira para o Corinthians. E o Rossi, como destacou aqui o Renato, já pegou 5 pênaltis nessa Libertadores, inclusive o pênalti, é bom lembrar, do Roger Guedes lá na Neoquímica Arena. Pedreira com certeza para o Corinthians.
Pedreira, mas é claro que os torcedores do Corinthians acreditam demais nessa classificação. Veremos o que vai acontecer e vocês vão acompanhar aqui nos canais esportivos da Disney e também no Star Plus. Muito obrigada ao Vinícius Nicoletti e também ao Renato Rodrigues. A gente segue o nosso Sport Center, que tem muito.